Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio também a presença da psicóloga Cristiane Quinelato para falar sobre esse tema, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Vou pedir que você se aproxime mais do microfone, isso, que você fale bem próximo do microfone, qualquer coisa pode levantá-lo um pouquinho em direção, isso, exatamente. Bom, o Cristiane, o que você pode falar sobre isso? Qual é a tua percepção sobre essa situação que essa data marca, né? Esse dia 18 é um dia para se marcar, mas realmente esse é um problema que é diário. É um problema que muitas vezes até a gente sente um certo tabu de falar a respeito desse assunto. Como é que a profissional observa esse momento, inclusive com a informação de que agora, durante a pandemia, nós temos um aumento no abuso e na exploração, principalmente o abuso. Não sei se aqui em Brusque, você lembra de algum fato aí que foi registrado de exploração sexual? Temos também? Aqui em Brusque nós tivemos Sim. Já de muito tempo já. De exploração. Sim. Lembro de algumas operações que foram realizadas sobre esse negócio de exploração em alguns, não aqui na região central. Eu me lembro de uma operação que foi realizada em um bar ali nas proximidades de Águas Claras, quando nós tínhamos aqueles bares lá em Gaspar, lá na rodovia. Algumas vezes foram feitas operações lá. Algumas vezes. De exploração. Bom, a tua percepção sobre isso. Bom dia. Bom dia. Então, algumas pesquisas têm demonstrado, de fato, né, que durante a pandemia teve um aumento dos casos de abuso, né? E uma das justificativas que é apresentado é pelo fato das crianças e dos adolescentes estarem mais em casa, por exemplo. Que um dado que a gente sabe é que eu acredito que cerca de 70% a 80% das pessoas que cometem abusos são pessoas do convívio familiar dessa criança, né? Então, pessoas próximas, então pais, tios, avós drastos, namorados de familiares e até vizinhos. Então, com a frequência dessa criança em casa, não indo para a escola, que a escola também é um local onde normalmente as crianças podem sinalizar o que estão passando, né? Com essa frequência delas em casa, tende a aumentar então a subnotificação, né? Que é quando ocorre o caso, mas não é notificado, né? Então, de fato, teve um aumento, sim, significativo ali de abusos na pandemia, né? Subnotificação diz quando acontece e a pessoa e não, enfim, as autoridades não são acionadas. O que acontece também muito em caso também só para fazer uma comparação, em caso de agressão de mulheres. Sim. Né? Que você tem casos aqui onde a mulher diz, eu já sofri agressões há 1 ano, há 6 meses, mas é porque não tomou coragem, né? Mas o acolhimento dessa família, como é que você imagina que você pode fazer o acolhimento? Qual é o primeiro passo a ser feito? Eu acredito que a primeira coisa a se fazer, pensando na criança ou no adolescente, né, seria auxiliar ele a entender que ele é a vítima. O principal passo seria, né, e fazer ele entender que aquilo não foi culpa dele, não foi culpa daquela criança ou daquele adolescente. Que ainda tem-se muito isso da culpa de talvez... Porque assim, normalmente o agressor, ele vai ter um papo, um jeito para chegar na criança, até carinhoso, de certa forma, né? Então isso pode fazer com que até a criança ou adolescente se sinta culpado de denunciar. Então eu acho que a primeira coisa é fazer a criança entender, auxiliar a criança a entender de que aquilo não é culpa dela. Você acha que dentro da própria família, às vezes os familiares culpam a vítima pelo fato de ter acontecido? Pode acontecer. Existem casos, você acha que a vítima acaba sendo culpada, sendo questionada pelo que aconteceu, como responsável pelo que aconteceu? Eu acredito que sim, ainda mais na sociedade machista que a gente se encontra, né? Então, às vezes, por determinada situação que a família está enfrentando, aquele familiar que comete o abuso, ou enfim, ele pode usar aquilo como justificativa de, eu fiz isso porque determinada situação na nossa família está acontecendo, né?
Até também tem alguns casos que a gente sabe que é porque tem já violência doméstica em casa, então aquilo pode também sobrecair para a criança, né? Então isso poderia ser uma justificativa, até o uso de álcool e drogas e outras substâncias também, né? Essa a questão até eu estava lembrando aqui de uma situação que como eu participo bastante ali do Conselho Municipal de Saúde, eu lembro que um tempo atrás o Comusa tinha feito tinha uns números sobre a questão de doenças sexualmente transmissíveis entre crianças, principalmente adolescentes, e o índice de lei era bastante alto. O índice, ou seja, o que demonstra que isso é uma coisa que está mais presente do que a gente imagina, né? O que esse tipo, porque a gente sabe, assim como tem adultos que passam por algum tipo de violência, por algum tipo de abuso de forma constante e ficam no silêncio, isso acaba trazendo um reflexo, mas isso é maior ainda para criança, né? Qual o reflexo que isso traz para a criança que passa por esse tipo de situação, independente do tipo, do nível de abuso, o que ele vai trazer lá na frente para ela? Então, algumas pessoas comentam, né, a literatura apresenta também, que tem as sequelas de curto prazo e a longo prazo, né? E uma de longo prazo que é muito comentado é que crianças, né, que na infância e adolescentes sofreram algum tipo de abuso, eles têm, por exemplo, chance de 2 vezes mais no futuro cometer suicídio. Olha... 2 vezes mais chance de cometer suicídio, por isso, né? E também abuso de substâncias também é um outro dado que tem se bastante falado. Aí transtornos alimentares também pode acontecer e baixo domínio para realizar atividades no futuro, né? Talvez você vai ter dificuldade no trabalho ou alguma dificuldade de socialização. Então, são algumas das consequências a longo prazo. Mas ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Você falou, Cristiane, que às vezes a gente vê casos de crianças, adolescentes que ficam reclusos em casa, ou até criam uma personalidade, vou dizer, estranha, né? Não se socializam ou ficam quietões lá. Depois você vai ver, a pessoa tem um histórico de abuso, né? A pessoa tem um histórico que foi abusado, sei lá, pelo padrasto, pelo avô, enfim, por algum parente no passado, e a pessoa é difícil de recuperar, né? Esse é um trabalho que eu acho que eu penso, o que você pensa sobre isso? É um trabalho que não se restringe se você fazer esse acompanhamento apenas enquanto a criança abusada for criança. Eu acho que isso tem que ser feito. Não sei o que você pensa sobre isso. Esse acompanhamento tem que ser feito na adolescência ou até a idade adulta? Na verdade, a gente pensa que, no sentido da terapia, né, a gente teria que fazer sempre, né? Quando não tá legal e quando tá legal também para manter aquilo, né? Mas eu acho muito importante, até porque a criança, ela vai mudando ao longo da vida dela, ela vai passando pelas fases do desenvolvimento, então ela vai passando por muita coisa, né? Então, se ela foi abusada na infância, por exemplo, depois ela vai chegar na adolescência, então ela vai conviver com outras pessoas, ela vai começar a se relacionar com outras pessoas. Então, para que ela não tenha nenhum prejuízo nesse sentido, né, de talvez ficar um pouco mais retraída ou até não conseguir se envolver amorosamente com outra pessoa, que seja, eu acho importante que sim, que seja um tratamento ali a longo prazo, em que ela sempre tenha acompanhamento psicológico, né? Você acha que, nesse caso específico, algum fato que demore muito tempo para ser denunciado, né? Com a conivência dos pais, ou do pai ou da mãe, a família não tem ideia do prejuízo que está oferecendo para essa criança? Não, tem a ver até com a questão da ignorância mesmo, ignorância não de ignorar o fato, mas ignorância de ignorar o conhecimento. Olha, não saberia te dizer assim, né? Mas um dado que a gente tem é que essa situação do abuso sexual infantil e adolescente, ele ultrapassa todas as classes sociais. Por exemplo, então não é uma coisa que se restringe a uma camada mais baixa, por exemplo, né? Então tem pessoas com ótimas condições, por exemplo, financeiras. Você quer dizer que gente com menos acesso ao conhecimento
e gente com mais acesso ao conhecimento é igual ao... O abuso pode acontecer da mesma forma. Sim, tem até bastante relato de como identificar, por exemplo, a dificuldade de identificar um abusador, porque ele é aquela pessoa que a gente não vai conseguir passar na rua, por exemplo, e identificar, porque às vezes ele é uma pessoa bem-sucedida da cidade, uma pessoa bem instruída, uma pessoa que tem um trabalho legal e tudo mais, em que essa pessoa pode praticar esse tipo de ato, entende? Então, talvez pode faltar informação, sim, no sentido da família não saber e acabar não percebendo, tendo certa dificuldade, mas eu acho importante deixar claro que essa situação também acontece para as famílias mais instruídas e que têm conhecimento. Teoricamente, deveriam saber que aquilo afetaria na vida da criança, sim. E nesses casos, o tratamento, a gente está falando aqui de reflexos na vida da criança. Nós até abordamos anteriormente, até com a Mariana, a questão da omissão muitas vezes da família, né? Você mesmo colocou. É importante nesses casos haver um tratamento psicológico também com os familiares, porque a gente pensa assim, bom, a criança passou por uma situação como essa, inevitavelmente vai ter os reflexos lá na frente, como você mesmo colocou. Mas e os familiares? A gente já tomou conhecimento de casos e situações, por exemplo, de criança que estava sendo abusado por alguém da própria família. Mas é aquela história, você não imagina que está acontecendo ali. Os próprios familiares jamais vão imaginar. Uma mãe imaginar que o filho ou a filha está sendo abusado pelo próprio pai, pelo padrasto ou madrasta, enfim, nunca se imagina. E aí cria-se uma situação de um rompimento de confiança ali. Que tipo de trabalho que na psicologia dá para se fazer, se há necessidade, é importante se fazer com os familiares também, até para que a própria vítima possa ter esse respaldo, essa sustentação? Não, com certeza, né? Até porque quando acontece um abuso dentro da família, dificilmente só uma pessoa vai ser afetada. Então todo mundo participou daquela dinâmica, até porque existem muitas questões envolvidas, né? Então tem a questão do medo, da denúncia, então a coragem que aquela pessoa teve, né? Tudo que ela teve que, entre aspas, abrir mão para poder denunciar, né? Pensando que, exemplo, né? Que tenha um pai que abusou e a mãe que teve que fazer aquela denúncia. Então imagina só tudo aquilo que a mãe passou para ter a coragem, talvez, de fazer a denúncia e tudo mais, e separação e processos jurídicos e tudo mais. Então é muito importante que sim, que a família, nesse caso essa mãe, também participe do processo, né? Até para ela poder auxiliar aquela criança ou aquele adolescente nesse processo dele também. Porque a família é o grupo onde a criança está inserida e que pode auxiliar ela da melhor forma. Então a família precisa estar saudável para conseguir deixar a criança saudável novamente. Então é de extrema importância, sim, que a família também participe do processo. A gente fala que quando se fala em abuso de menor, a gente imagina já logo a seguinte situação: um homem abusando de uma menina. Só que tem que se pensar também que existe abuso de todos os lados, né? Exato. Pode ser também um menino sendo abusado por um outro homem ou até mesmo por uma mulher. Tudo isso se caracteriza como abuso também, né? Sim, exatamente. Até os números mostram que, de fato, a maioria dos abusos ocorrem por homens, né? Então, cerca de 70% são de homens, né? E de pessoas próximas, como eu comentei, né? Tios, avós, enfim. Mas ocorre também o abuso vindo de mulheres. E uma justificativa, talvez, para que seja um número menor apresentado, é o fato do ato em si. Que tem pessoas que talvez teriam uma dificuldade de identificar que estão sendo abusadas, por exemplo, porque não tem a penetração, no caso da mulher. Então, seria um dado, né, para destacar. E também, como eu comentei, da subnotificação, né? Então pode acontecer casos com, né, um número maior do que esses 30% ali de mulheres, mas que não são notificados, justamente por isso, talvez o desconhecimento de será que foi abusado ou não foi, né? E também é interessante destacar que o abuso pode acontecer de várias formas, né? Não só com o ato em si, né? Mas pode ser um toque, pode ser alguma questão visual, né? Então é importante destacar. Agora, desculpa, é que o tema ele é interessante, principalmente quem é pai de filho pequeno. Nós três aqui temos filhos em idade de formação. É um assunto que me preocupa bastante. Como identificar? Eu, por exemplo, tenho filho que não mora comigo. Está comigo, eu sou pai de final de semana. Então eu não tenho como acompanhar a convivência diária, né? A não ser quando o filho está. E aí quando o filho vem, o Dilei também, o filho não mora
com ele. Então, o Rodrigo talvez não porque o Rodrigo tem filhas que vivem com ele. Então, são situações diferentes, mas você fica às vezes preocupado para tentar identificar uma situação, porque muitas vezes é complicado de você arrancar. Se já é difícil quando você convive no dia a dia, imagina quando você tem uma convivência esporádica, né? Quais são os sinais que podem me levar a identificar que o meu filho ou minha filha esteja passando por alguma situação assim? Eu acredito que a primeira coisa que os pais ou as pessoas que estão, né, junto com a criança teriam que prestar um pouco mais atenção é na mudança de comportamento dessa criança. Né? Então, se essa criança começa a ficar um pouco mais retraída do que era, ou ela está um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa, né? Isso tudo são comportamentos para se observar. Questões relacionadas ao banheiro também. Então, a criança sempre foi no banheiro tranquilamente, já começa a sentir um pouco mais de dificuldade ou ir com mais frequência, né? Até as próprias brincadeiras que a criança realiza também são importantes de prestar atenção. Então, talvez a boneca e o bonequinho, ela começa já a querer fazer uma brincadeira ali relacionada a isso, né? Ou introduzir algum objeto nas partes íntimas. Então, prestar bastante atenção nas brincadeiras e nos comportamentos dela. De modo geral, assim, né? Sim. Então, porque normalmente é muito mais fácil observar a criança do que conseguir identificar o abusador, como eu comentei, né? Porque ele tem o seu jeito e talvez é uma pessoa de confiança, de fato, né? Então, talvez optar por observar na mudança de comportamento que a criança apresenta. Esse tema é um tema sempre recorrente, ele não deve ser apenas levantado agora, nessa data, ou nessa semana que é chamado a atenção para o Dia Nacional e Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mas é um tema que deve ser recorrente todos os dias, né? E chamar os profissionais da área para que possam esclarecer e tomara que essa entrevista agora com a Mariana Rezende, que é a coordenadora do Conselho Tutelar, e também com a psicóloga Cristiane Quinelato, e a gente vai voltar ainda essa semana ao tema, né, Aldamota? Sim. Trazer mais profissionais aqui esse tema. E vamos ampliar mais, porque de fato é algo que é preocupante e que é um tabu, né? É um tabu. A gente já comentou aqui que nós da imprensa estamos agindo em um comportamento relacionado a esse caso, muitas vezes de não fazer divulgação, não para proteger o abusador ou o criminoso, a criminosa, mas para proteger a vítima, né? Que por se tratar de muitas vezes de um local onde acaba se identificando, né, pode-se futuramente essa criança ou essa vítima ser tratada de maneira diferente por seus vizinhos, lamentavelmente. Agradeço aqui a Cristiane Quinelato, jovem psicóloga que está começando o seu trabalho. Parabéns, você foi muito bem, viu? Obrigada. Né, Foi. Foi muito bem na entrevista, espero revê-la outras vezes aqui, viu? Eu agradeço o convite, obrigada. Um abraço.